Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço para estudar japonês. Bom, gente, quando eu comecei a estudar japonês, há mais de um ano atrás, eu comecei estudando no curso presencial lá em São Paulo, fiz um ano de curso, estudei no Aliança Cultural Brasil-Japão e a forma que a gente começa a aprender japonês é bem interessante. É como se você fosse uma criança e está aprendendo a falar. Então, a primeira coisa que você começa a ter o contato com a língua é aprender a falar e escutar o japonês. E, claro, aprender o hiragana e o katakana. Você quase não escreve, né? Então, você mais escuta, mais fala. Para poder você ir acostumando com o japonês e aprender também como se fosse o alfabeto, né? Do Japão, que é o hiragana e o katakana. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês que eu uso, né, desde lá do início para poder começar a estudar japonês, mesmo você estudando sozinho ou você fazendo um curso. Independente do método que você escolher, é muito importante praticar. Então, como que você pode praticar o japonês? Através da leitura. Quando você lê em voz alta, para você aprender a ler, né? Não, eu não digo não a ler o que está escrito, porque às vezes você pode começar com uromaji e não o hiragana e o katakana, mas a princípio leia em voz alta, porque assim você vai se acostumar a falar. Porque um dos primeiros problemas que eu tive aqui no Japão, por mais que eu fazia o curso lá, eu não tinha essa prática de poder ler e falar, porque a vida é corrida e aí a gente deixa pra lá e não faz. Então, leia em voz alta e vai aprendendo, se acostumando a falar. Assim fica muito mais fácil. Olha, nos meus primeiros 6 meses aqui eu tinha muita vergonha de falar japonês. Agora eu ainda até tento me esforçar, mas ainda assim muito pouco, né? Então, a primeira dica que eu dou é essa: leia em voz alta o que você está aprendendo. E claro, aprenda o hiragana e o katakana. Não adianta você aprender só o katakana ou só o hiragana. Aprenda os dois. E aí tem vários tipos de aplicativos que você pode aprender o hiragana e o katakana. Do Android, na época eu usava Android, eu acho assim que para mim foi o melhor mesmo aplicativo foi o Kana Dojo. Eu vou escrever para vocês. O Kana Dojo, ele tinha todas as sílabas do hiragana e katakana, e conforme você ia aprendendo, se você quisesse, você podia selecionar as famílias que você queria aprender a memorizar, ou você colocava tudo. Em 2 semanas eu aprendi tudo, só que para memorizar eu uso o método de repetição espaçada, que é mais ou menos assim o método de revisão. Você revisa um dia, depois 3 dias, depois 7 dias, depois 15 dias, depois um mês, e aí vai revisando uma vez por mês, para você poder memorizar de verdade, não apenas decorar. Definir quantos dias e quantas horas você vai estudar por semana. Você definindo isso, fica muito mais fácil você se programar. Então, por exemplo, você tem aquela sua rotina, você vai avaliar os horários que você tem vago e vai colocar lá: eu tenho 45 minutos para estudar por dia. Então, usa aqueles 45 minutos para você estudar por dia. Sobre a parte de ouvir, eu recomendo você estudar. Por exemplo, tá lá a palavra, tipo, tá lá a lição que você tem que estudar e ouvir. E você fazer isso. E depois, no dia a dia, quando você tá indo trabalhar, tá esperando alguém, coloca o fone de ouvido, põe lá e escuta. Você se acostumar, o ouvido é muito importante. Uma outra dica também, estudar um pouco sobre fonética. Isso aí eu recebi de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, e realmente, você estudar a fonética mesmo. Você aprender como pronunciar as palavras, porque nem o que é aquele
como se fosse o N, por exemplo, ele tem vários tipos de pronúncia. Tem algumas palavras que você fala como se fosse o N mesmo, outros que você mais o M. Então é uma mistura assim, tipo, tem algumas regras gramaticais, algumas coisas que são um pouco diferentes de acordo com a família. E isso você aprende estudando. Tem uma meta de aprendizado. Você vai selecionar aquele conteúdo, você vai falar assim, olha, essa semana eu vou estudar isso. E focar em estudar todas essas lições, tudo que precisa ser estudado dentro do período que você estipulou por dia, né, ou por semana, o horário, e focar para que você consiga atingir essa meta. Cada vez que você atinge essa meta, você já está chegando mais perto do seu objetivo. Tem algumas pessoas que querem fazer o exame de proficiência, tem outros que só querem aprender o idioma. E realmente, quando você vive aqui no país, eu acho muito importante você tentar aprender o idioma. Eu falo por experiência própria. A pior coisa do mundo é você depender de uma outra pessoa para ir no médico, você não conseguir conversar com o sensei. E às vezes você não sabe se a pessoa está traduzindo direito, você não sabe direito o que está se passando, se foi traduzido 100%. Então, é a pior coisa do mundo depender dos outros. E essa parte do idioma, assim, me incomoda muito, né? Não saber falar. E por isso que eu tenho me dedicado para realmente conseguir aprender o idioma e, quem sabe, ajudar outras pessoas também. Sobre estudar sozinho. Se você não sabe falar inglês, entender inglês, fica um pouco difícil, porque livros, a maioria são japonês e inglês. Então, você tem que traduzir do inglês, português, para você entender, para depois você fazer o japonês. E isso dá um bug na cabeça. Eu falo que eu, tenho bastante dificuldade. Aí, pesquisando, eu encontrei que tem o Mina no Nihongo, que é um livro muito indicado até para o exame de proficiência, um deles que é indicado, que tem um livro também que é em português explicando tudo do primeiro livro. E eu encontrei na internet, eu digitei lá Mina no Nihongo PDF português e achei. E ele é antigo, mas assim, eu tô aprendendo bastante coisa com ele, tô conseguindo entender bastante coisa que eu não entendia quando eu tava estudando no curso ano passado. Então tem me ajudado bastante. Agora você fala, mas eu precisava de alguém, alguma coisa ensinando. Tem o curso da NHK, que é só você procurar lá, curso NHK de japonês, você vai encontrar um curso deles no computador, você pode pesquisar, que eu acho que é mais fácil. O curso com, acho que umas 48 lições, e em português. Então ele vai ensinar lá, Watashi wa tabita desu. Watashi wa urajirojin desu. Então, ele vai ensinar algumas coisas sobre o japonês, mas não ensinar frases, ele vai ensinar, assim, um pouco do básico do japonês, que eu acho que foi um pouquinho que eu já aprendi lá no curso. Então, é mais ou menos umas 48 lições, você consegue fazer o download para poder fazer os exercícios, aí você escuta, você consegue procurar também no aplicativo acho que é o NHK Rádio, e também tem podcast. Então dá uma pesquisada, procura, porque tem esses aplicativos que você consegue também fazer pelo celular. Mas eu acho mais fácil fazer pelo computador, no notebook, para poder estudar o do NHK, que eu acho que é mais fácil de você visualizar e tem mais opções, mas você consegue estudar sim. E para quem está começando e não entende nada, aprende o hiragana e o katakana, faz esse curso aí do NHK e depois vai para os livros, ou faz um curso presencial, ou faz um curso online, de acordo com o que você acha que seja melhor. Mas vão aprender, gente, porque conhecimento é poder. E uma outra coisa, eu falei do Kanadojo, que é pro Android, mas eu não falei nada da Apple, né? Do iOS. Bom, gente, para achar, assim, você tem a maioria dos aplicativos que você procura é pago. Então, assim, eu achei, assim, uma droga
Porque é muito complicado alguns aplicativos no iPhone, por exemplo, você conseguir achar o que você acha de graça no Android, que nem o Anki Droid, por exemplo, é pago e é caro. Mas eu encontrei o Anki app do iOS, e lá na parte de busca você consegue achar o hiragana e o katakana para você fazer o download e escutar, além de ir usando os cards, né, que é para fazer a memorização, também tem falado. Então a pessoa fala a pronúncia para junto com cada letra, cada sílaba das famílias, né? Então isso ajuda bastante para quem está começando. Mas o Anki, ele não serve só para isso. O Anki serve para você também estudar kanjis, palavras novas, frases, sentença, todas essas coisas para você poder revisar e memorizar. Mas a única coisa que eu recomendo você buscar e fazer o download para você não ter que fazer isso à mão é só o hiragana e o katakana. As demais coisas eu já recomendo você mesmo criar seus próprios cards, né, seus próprios cartões de acordo com o seu aprendizado. Porque na hora que você for colocar os cartões, começar a escrever os cartões, você vai aprendendo, né? E ao mesmo tempo você vai conseguir pegar mais das coisas que você tá aprendendo. Porque se você pega lá uma lista de 600 palavras lá de uma pessoa que está estudando do jeito dela, fazendo do jeito dela, às vezes você não vai conseguir aprender. Então o ideal é você mesmo ir adicionando e fazendo seu próprio cards dentro do Anki. Esses são os dois aplicativos que eu recomendo, assim. Para o Android é o Kanadojo e o Anki Droid. E para o iPhone, o Anki app e usar ele. Esses dias eu estava pesquisando, tem dois tipos de dicionários que eu achei também que é muito bom, que é o Jisho e o Imiwa. Eu vou pôr o nome aí que agora eu não lembro, gente. Esses dois também são dois bons dicionários assim para poder você estudar, pesquisar, porque eu não confio muito no Google Tradutor não, gente. O Google Tradutor ele não traduz direito as coisas. E uma dica também que eu dou, quando você for pesquisar uma palavra, tenta pesquisar a palavra pura ou o verbo. Não tenta procurar, não está funcionando, como eu fazia, não está fazendo isso, não sei, não sei o que. Tenta procurar a palavra pura e depois você monta a frase. Porque senão você não consegue achar, gente. Nossa, eu pastei muito já por causa desse Google Tradutor. Porque, gente, eu já tentei traduzir coisas de comer e por causa de kanji, na tradução tá escrito privada. Então, tipo, às vezes por causa que o Google Tradutor não consegue entender o significado da palavra, pode acontecer de você falar besteira, falar alguma coisa errada, e isso pode acontecer. Né? E mesmo assim, ainda meu amigo me deu a dica e falou assim: traduz do japonês pro inglês e do inglês pro português. E do português do inglês pro japonês. E mesmo assim, dá problema. Então, tenta você buscar o nome do verbo, o nome, a palavra certa que está lá no dicionário, para você conseguir descobrir melhor o significado. O Imiwa, pesquisa lá, ele tem algumas palavras, você tem a tradução em português do Brasil, de Portugal, espanhol, americano, não são todos, mas alguns são traduzidos em português, ou às vezes só tem espanhol, então já fica um pouco mais fácil para a gente entender. Então eu achei muito legal esse dicionário para poder estudar. Bom, gente, essas são algumas dicas que eu tô dando para vocês. O que vocês acharem interessante, vocês pegam para vocês. O que vocês também não acharem que não é muito interessante, deixa pra lá, faz do seu jeito. Cada um tem um jeito de estudar, cada um tem uma forma de aprender. Por isso que eu até fiz um post esses dias e falei sobre isso, que
Você tem que saber qual é adequar o seu tipo de aprendizado, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa visual e sinestésica. Procura sobre isso, porque tem pessoas que são mais auditivas, tem outras que são mais visuais, tem outras que são mais sinestésicas, e de acordo com esse seu tipo de aprendizado, fica mais fácil para você aprender. Mas geralmente as pessoas, elas sempre têm mais dois tipos de aprendizado. Eu é fazendo, né, sou sinestésica, e escrevendo, né, lendo. Para vocês terem noção, assim, tipo, eu vou fazer uma prova e eu estudei alguma coisa, eu vou lembrar exatamente como está escrito no caderno que eu escrevi, tudinho. Eu não vou lembrar assim, eu vou visualizar aquilo que eu li para poder passar. Então eu sou muito visual. E vocês, assim, tem alguma dica para dar para poder estudar japonês? Como vocês fazem para estudar japonês? Quanto tempo vocês estão estudando japonês? Comenta aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer mais desse tipo de conteúdo, coloca aí também nos comentários. Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um tapa nesse like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchau!